Mais de 1,1 bilhão de reais em faturamento bruto anual. 167 mil clientes. Mais de 1.700 médicos cooperados e 2.200 colaboradores. Estamos falando da Unimed João Pessoa, a melhor rede de atendimento médico hospitalar da Paraíba, que é referência em qualidade e também em satisfação. O maior plano de saúde da Paraíba, que recentemente, no dia 16 de dezembro, completou 52 anos. E hoje, no episódio de hoje, no Sem Contraindicação, a gente vai falar justamente sobre o futuro da Unimed João Pessoa. Já adiantei, inclusive, aqui alguns dados, algumas informações, para você aí ter uma ideia da dimensão do que representa hoje a Unimed João Pessoa para a saúde. Mas vamos falar de futuro, de inovação, do que vem por aí. Tem muita novidade vindo por aí, tá certo? Eu sou Linda Carvalho e para esse bate-papo sobre a Unimed do futuro, nós recebemos aqui o presidente, Dr. Walter Lisboa Ramalho. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Obrigado. Hoje é um overview, né? Isso. Fechando aqui já a edição número 22, é isso? Um projeto também de inovação, que é esse podcast Sem Contraindicação, um sucesso, tá? Um ser brilhante. Então, a gente está tendo esse compromisso de levar informação não só para o usuário, tá? Não só para cooperado e colaborador, mas para a sociedade em geral. Exatamente. Antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu lembrar você aí dos nossos canais, as nossas plataformas em que o nosso conteúdo está disponível. Nós temos o nosso portal unimedjp.com.br/sem contraindicação, o nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, não é nosso seguidor aqui no YouTube, por favor, deixa lá a sua curtida, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a ele também. Estamos no Spotify e no Instagram, @Unimed João Pessoa. Dr. Walter, eu abri aqui esse episódio citando alguns dados, algumas informações sobre a Unimed João Pessoa nos dias de hoje. Para a nossa conversa, que outros dados o senhor gostaria de acrescentar e destacar aqui? A Unimed, né, se falou há 52 anos, né, quando o Roberto Urquiza trouxe essa ideia aqui, que tinha iniciado lá em Santos. Então, era a ideia de juntar colegas médicos para proteger, né, o trabalho digno, ético, um trabalho técnico, ou seja, que deve ser autônomo por natureza e humanitário, e com isso também proporcionar não só uma ambiência adequada, mas também remunerações adequadas, estrutura adequada. Então, foi uma ideia muito visionária lá atrás. E realmente começou, a partir daí só fez crescer. Hoje eu acrescentaria que nós temos 3 hospitais, sendo um de alta complexidade, que é o Urquiza, onde fez aqui história na Paraíba com o nascimento dos quíntuplos, né? Foram 5 gêmeos, né? 5 gemelares. Além de o primeiro transplante de coração, o primeiro transplante de fígado, enfim, criando história na alta complexidade, um hospital, inclusive, credenciado e também acreditado por acreditações como a canadense, que é Mento, né, que é internacional mais respeitada, também ONA nível 3 aqui nós atingimos esse nível. As nossas UTIs são credenciadas também como alta performance, né, high performance, na avaliação que é toda feita por acreditações. A gente tem dentro do ambiente um centro de diagnóstico 24 horas, um centro de oncologia, o serviço que atende em casa a emergência, que é o SOS Unimed. Flertando com o Roberto Urquiza também, nós temos o Hospital Residência, né, que é o Unimed Dia a Dia, que atende as pessoas, deshospitaliza. Além disso, nós temos aí 2 unidades de atendimento de atenção primária, uma no Centro Médico Zona Sul, que é na região do lado de bancários, que hoje tem mais de 7 mil atendimentos por mês, e o Espaço Vida, que é um grande sucesso, né, para as pessoas, um centro de reabilitação que serviu também para fazer o drive-thru durante a Covid, e que hoje tem um NPS lá acima de 90%, e que a gente deve agora, assim, dentro de um planejamento, partir para a segunda etapa, né, de expansão lá do Centro Médico, lá do Espaço Vida. E aí vamos lançar, que estamos lançando também o Centro Médico Praia, que vai ser lá no Clube dos Médicos. Além disso, fizemos parcerias para autismo, né, e outras síndromes. Agora estamos lançando serviço próprio, tá, para atender os pacientes sindrômicos. Temos um centro logístico que virou centro de distribuição, é o único do Nordeste. Então você veja o tamanho que essa Unimed acrescentou, né? Então hoje
é um ecossistema, tá? Que agora nós estamos partindo para acolher o estacionamento, as novas unidades de negócio estão surgindo. Agora vamos partir também de novo para ter lavanderia própria, CME própria, que terceirizado não estavam avançando bem. Então a gente está buscando essas soluções que não servem só para as unidades próprias, mas também para as credenciadas, que a gente vai entregar a custo, porque o objetivo final nosso é que a operação rode de forma sustentável e que deixe todos os envolvidos satisfeitos. Então você falou aí em mais de 1.700 médicos, donos, 2.200 funcionários. Então são 4.000 famílias que têm 100 médicos lá não cooperados. São 4.000 famílias que dependem diretamente da Unimed, tá? Quer dizer, tem sua receita vinculada à Unimed. Você falou de uma receita bruta, né, anual, que passou de 1 bilhão e 100. E o mais importante, quando comparado à empresa, fica toda em João Pessoa. Tá? Nós distribuímos aí mensalmente mais de 90 milhões e com isso a gente tem um recurso que ele é produzido através da receita, que a gente chama de contraprestação, que é a mensalidade que você paga do seu plano, ele é todo distribuído para a cidade, ele fica todo aqui, entre fornecedores, médicos, funcionários, hospitais, rede credenciada, uma rede gigantesca de clínicas e laboratórios que deixa a Unimed extremamente capilarizada dentro da cidade. Eu diria hoje que a Unimed é um patrimônio do Estado, né? Não pertence mais a médicos. Então, é impossível se pensar a saúde e o Estado sem a Unimed, tá? O que seria, por exemplo, na pandemia? Então, esse tamanho também a gente traz consigo outras informações importantes, contribuições, que são a questão da cultura organizacional. Então, hoje passamos a ser um polo formador, tá? A gente tem um polo educacional da Faculdade de Médico funcionando aqui dentro dessa gestão, partindo aí para preparar pessoas e não só qualificar nossos próprios colaboradores e médicos, mas também no Estado, como não foi na Covid, que nós fizemos transferência de tecnologia, treinamos pessoas e contribuímos de uma forma muito decisiva para a melhoria da assistência no Estado e no município, porque isso é uma parceria público-privada que muito interessa. Fizemos parceria com a universidade, fizemos parceria com o município e com o Estado, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Então, acho que esse é o papel da Unimed, tá? Ela como um patrimônio da cidade e do Estado, ela interagir e proporcionar o que? Melhor qualidade de vida para as pessoas. Conceitos de promoção à saúde, conceitos de planejamento, de novas metodologias de gestão, de painéis, né, que a gente chama de BI, né, de Business Intelligence, que faz com que você tome decisões baseadas em dado íntegro, né, dado que é importante que tenha essa ressalva. Sim. Então você consegue ter uma decisão mais assertiva se você estiver baseado em dados. Além disso, você começa a promover quebra de silos e sinergia entre as diversas setores, e com isso a gente começa a exponenciar resultado. Então, é fato que não só a estrutura física dessa grande holding Unimed cresceu, mas também cresceu junto à cultura organizacional, a melhoria da qualidade assistencial, a visibilidade, a credibilidade e também a dimensão, né, o seu tamanho pelo número de usuários. Além dos 160 mil usuários exclusivos, tá? Nós temos cerca de 50 mil usuários que gravitam em João Pessoa, moram ou circulam, porque hoje nossa belíssima cidade virou um objeto de desejo, né? Então, realmente, nós somos a bola da vez. E nenhuma vez eu atendo no consultório para não ter pelo menos 2, 3, 4 pessoas de fora, quer dizer, do sul, do sudeste do país, que escolheu essa cidade para morar. Então, nós também temos, como Unimed, instituição e como cidadão, a responsabilidade de criar um ambiente adequado para acolher essas pessoas, com a mesma qualidade que ele tem lá fora do ponto de vista de saúde, e que eles vieram buscar em João Pessoa o quê? Qualidade de vida, essa beleza natural. É a cidade hoje do Brasil que tem mais ciclistas proporcionalmente, mais maratonistas, né? É uma cidade muito rica culturalmente, de gastronomia também. A sua beleza natural realmente nos encanta, mas ao mesmo tempo a segurança é uma segurança ainda bacana para uma cidade que atinge aí próximo de 1 milhão de habitantes. Então eu acho que, sem dúvida alguma, a gente tem que se preparar para o que está acontecendo aqui. Eu espero que isso aconteça de forma escalonada, tá? Para não virar uma coisa maluca, né? Mas aqui virou um balneário Camboriú. Inclusive inflacionou um pouquinho o mercado. Então, onde a Unimed entra aqui? Entra com sua holding, com toda a sua estrutura de ecossistema, com essa responsabilidade de oferecer saúde para 1/4 da população de João Pessoa, e das pessoas que têm plano de saúde de João Pessoa,
cada 2 pessoas, um é da Unimed, ou seja, metade da população representa nosso market share aqui em João Pessoa. Sim. Então, nós temos uma responsabilidade grande com isso aí. A Unimed passou por uma profunda, vamos dizer assim, mudança no que diz respeito à forma como ela é administrada desde que o senhor assumiu há alguns anos. Na sua opinião, qual foi a maior mudança que o senhor diz assim, nossa, era de um jeito e agora está assim, e se orgulha dessa mudança? De estarmos na linha de frente. Eu acho que o exemplo arrasta e não é a melhor forma de ensinar, é a única. Então não adianta você apregoar o que não faz. Então eu acho que talvez o que mudou um pouco o conceito foi as pessoas assistirem uma diretoria, não só do presidente, mas todos, né? Se postando de forma diligente, começando na pandemia, que entramos no olho do furacão, né? Sim. Então aí foi uma mudança que nós fizemos importante lá, logo na chegada da Unimed. Nós derrubamos lá umas 5 salas fechadas e deixamos entrar luz, transparência e integramos a nossa gestão. Então, esse modelo de enxergar, o modelo de startup, né? Enxergar a integração como um caminho. Então, dentre as boas mensagens e as iniciativas que nós tomamos, eu acho que integrar o grupo, mudar a cultura organizacional, estruturar um formato baseado em BIs, ou seja, em dados para decisões serem mais assertivas, né? Planejar, trazer metodologia ágil, como foi o OKR, mas incluímos também Canvas, SWOT, enfim, fizemos uma série de inclusões diria assim, de ferramentas de planejamento e gestão, trazer executivos, né, para interagir conosco, preparar, agora mesmo formamos a primeira turma de MBA, o MBA em Gestão de Serviços de Saúde pela Fundação Dom Cabral, que é a 7ª do mundo em formação de líderes e gestores. Logo do primeiro minuto eu trouxe a Fundação Dom Cabral para cá, já tinha feito isso na Sociedade Brasileira de Anestesiologia e, sem dúvida alguma, é uma grande marca. E nós fizemos o MBA e colocamos 50 pessoas todo mês, no final de semana, fazendo uma imersão para o quê? Colher informações, tá? Ideias, que é coisa cara, né? Ideia. Preparar uma massa crítica, né? Fomentar a integração, a sinergia entre os grupos e também abrir portas, né, para as pessoas que fiquem ou não na Unimed. Elas têm hoje um canudo, né, de MBA de gestão da Fundação Dom Cabral. Então, isso vai dando um caldo no grupo, né? Você vai trazendo, vai abrindo oportunidade. Fomos fazendo mudanças também dentro dos setores. O nosso modelo é um modelo aberto, não só de inovação aberta, que a gente fala já sobre isso, mas também de gestão compartilhada. Então, cada unidade de negócio tem sua autonomia, tem seu gestor, tem o seu CPF responsável, o executivo e o médico interagindo em prol da instituição, e nós analisamos diria assim, mensalmente, e alguns setores semanalmente, a depender do contexto e das circunstâncias. A gente avalia o andamento, né? O status dos planos de ação, como é que está a entrega, a performance. Então, eu acho que essa mudança, né, da coisa do apadrinhamento para a performance mudou muito. Hoje todo mundo sabe lá que quem trabalha e tem boa performance pode ser filho de A ou B ou C, não interessa. Esse tem vaga garantida. E quem não entrega, não se dedica, diria assim, não valoriza a instituição, pode ser filho de quem for que não tem vaga lá. Então, essa questão de muito casuísta que a gente, por um certo tempo, as instituições no Brasil e o sistema Unimed sempre passou por isso, um certo nepotismo. Então, a gente teve o cuidado de trazer a Unimed para um patamar compatível com o desafio que é hoje a saúde suplementar. Dificílima, com players que a gente chama de gigantes da saúde, com elevado poder de alavancagem, muito recurso, em condição de pagar os melhores executivos, tá? Mas que a gente tem aqui vencido, né? Então, aqui em João Pessoa, realmente nós consolidamos uma liderança que sempre existiu, mas em tempos mais hostis. Então, isso se deve a isso. Time, planejamento, sinergia, inovação, inclusão tecnológica. Inovação não é só tecnologia, mas também inclusão tecnológica, investimento, expansão de carteira, expansão de ecossistema, de road, de infraestrutura e muita fé, né? Que eu acho que sem coragem e fé, ninguém sai do canto. É verdade. Vamos voltar para o finalzinho de março de 2020, que foi quando o senhor assumiu a presidência da Unimed João Pessoa e
Era justamente o período de início da pandemia da Covid-19. Olho do furacão. No olho, exatamente. E naquele momento, a Unimed, né, se destacou como referência, não só aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil, pela assistência, né, que ela prestou. Como é que foi viver essa experiência? Como é que, a que se deve esse desempenho, né, da Unimed ter sido a referência que foi? Né? Primeiro dizer, acho que talvez tenha sido a experiência mais marcante da minha vida como profissional. Porque eu vivi a área assistencial, porque eu fiz plantões, eu fui para dentro. Eu vivi a responsabilidade de um gestor que não podia deixar ninguém para trás. Tá? Eu vivi a responsabilidade do cidadão, pessoense paraibano, de honrar as nossas origens e oferecer o melhor para a nossa população. Eu vivi a responsabilidade também do comunicador, como professor, como pessoa que sempre foi dedicada à assistência, ensino e pesquisa, de informar com qualidade a população que nos aguardava, né? Sim. Todos os dias a gente publicava informações e semanalmente estatística. As decisões eram tomadas de forma muito sistemática, a cada 3 semanas, de acordo com o ciclo viral. Então as pessoas esperavam as nossas informações, tá? Porque a gente sempre dizia quando ia piorar, quando ia melhorar, enfim. Também, além de tudo, a participação como cristão, né? Quer dizer, Deus me deu a oportunidade de ajudar pessoas, tá? Servir a pessoas no momento crítico. E eu brinco com um amigo que me disse uma vez, igual, a pandemia separou o homem do menino. Então, muita gente se assustou. Talvez aí eu baseio diria assim, minha coragem, né? Dita coragem na fé. Então, não é coisa que me pertence, é algo que me é concedido, vem do alto. Então, nunca tive medo de nada. Eu nunca fui um perfil de paciente adequado para ter Covid. E sobrepeso, extremamente atópico, com trombofilia, traço de trombofilia. Então, não era um paciente bom para ter Covid, né? E eu fui para a linha de frente e tive 4 vezes Covid, né? Então, dá até para pedir música, né? Depois de 3. A gente brinca, né? Passo, graças a Deus. Mas o que é mais interessante é que, graças a Deus, por luz dele, a gente conseguiu montar um time bom. E além de montar um time, montar um bom planejamento. Um modelo, inclusive, baseado em guerra, né? Um modelo militar, que é o 5CSI, que foi um formato que a gente implantou aqui de gerenciamento de crise. Então a gente conseguiu realmente fazer esse time rodar da melhor maneira possível, tá? Cada um incorporou a sua missão. E é bem verdade que também muita inovação, que incluímos plataforma tecnológica, o robô. O robô aproximou as pessoas, nos fez discutir com centros de fora do país os casos mais difíceis, compartilhar decisões difíceis em alguns casos, aproximar a família de quem estava isolado através do robô, economizar também equipamento de proteção individual, porque o robô ia lá e a gente se comunicava algumas vezes por robô. Às vezes eu visitava pacientes estando na operadora, tá? Através do robô. Então, foi muito importante isso aqui. E fizemos aí de forma pioneira no Brasil, no sistema Unimed. Fomos a primeira Unimed a fazer plasma convalescente. Até se mostrou experimental, que não influenciou no desfecho, mas naquela época era um campo escuro e a gente fez um protocolo da CONEP, tudo certinho, tá? Iniciamos, os primeiros plasmas, inclusive, fomos nós mesmos que implantamos, tá? O catéter de alto fluxo, começamos aqui no Nordeste, quer dizer, a tomografia por bioimpedância elétrica também começamos aqui no Nordeste. Então, João Pessoa foi muito inovadora, tá? Nesse aspecto todo. E juntou um time muito bom. E o reflexo foi o quê? Nos mais de 240 mil atendimentos, a gente tem uma letalidade aí de 540, 530, até certo tempo, pouco mais de 530 pacientes, ou seja, é uma letalidade muito baixa entre atendidos. E entre os que foram para a UTI, que a gente chama de score de SOFA 4, paciente gravíssimo, né, que é uma doença muito grave, nós fechamos com uma letalidade de 28%. Os grandes serviços do mundo tiveram em 40% em média de letalidade. Aqui no Brasil mesmo, hospitais grandes de São Paulo, 40 e 41, e nós 28, tá? E aqui na cidade as estatísticas eram bem diferentes. Então, o que é que a gente fez? Não só salvou muita gente, não deixou ninguém para trás, e teve o cuidado de compartilhar essa tecnologia com os setores públicos e privados, tá? Então a gente nunca deixou de forma proativa ofertar, né? Sim. De servir as pessoas, porque existia uma frase clássica que eu dizia lá: vamos salvar o maior número possível de pessoas.
salvar o maior número possível de pessoas. E assim, atendemos SUS, atendemos às vezes paciente particular que chegava com mala de dinheiro lá. Doutor, tem um paciente aí com a mala de dinheiro, diz que entrega quanto for necessário, mas quer uma vaga. A gente diz, ó, não vamos deixar ninguém para trás, mas a questão não é o dinheiro. A gente tem até a obrigação primária de atender o usuário da Unimed, mas era a demanda que estava muito grande. Então nós tomamos várias ações dentro do hospital. Aquele hospital funcionou 24 horas por dia de uma maneira muito intensa, né? A gente vivenciou isso, tá? Então a gente expandiu, não fizemos o hospital de campanha, expandimos o hospital Urquiza. No começo, uma gestora de saúde disse, esse presidente não tem juízo, vai acabar com o hospital Urquiza. Como é que ele me faz uma besteira dessa de colocar o principal hospital como referência? Nós, 30 dias antes da pandemia, da eleição, em vez de estar pedindo voto, a gente estava planejando, conversando com Hong Kong, com França, com Itália, com Suíça, com Estados Unidos, tá? Para saber o que tinha acontecido lá, no Monte Sinai, enfim, o que é que com a Espanha, com Saragoça, o que é que estava acontecendo lá, essa doença, qual o comportamento dela, qual a estrutura que a gente precisa ter. E vimos que era uma doença gravíssima, como todo mundo hoje não se discute, com a letalidade muito alta, e que realmente não dava para montar a infraestrutura precária. Então a gente tem que pegar a melhor ferramenta nossa, que era o Hospital Urquiza, e esvaziá-lo, e assim fizemos. Tiramos as pacientes gestantes de lá, nova maternidade. Os pediatras foram para o novo hospital pediátrico, que agora está em expansão. Eu já aproveito para dizer isso aqui. Vamos entregar um hospital muito estruturado. Estamos aí já com todo o projeto já para começar já a expansão do pediátrico. Tiramos os pacientes idosos e oncológicos e deixamos aquele hospital para suportar alta complexidade num fluxo próprio não Covid, que é grandes cirurgias abdominais, politrauma, trauma craniano, enfim, cirurgias grandes, cirurgia com grande sangramento, ferimento por arma de fogo, insuficiência coronariana, essas coisas graves, certo. Elas continuaram funcionando em fluxo próprio, num hospital que foi dividido em duplo fluxo. E o outro fluxo só Covid. E aí transformamos os 2 últimos andares, tá, em andares exclusivamente Covid. Nós fizemos só ali, tinham quase 80 leitos de UTI. E nós estruturamos 157 leitos de UTI e chegamos a usar 103. Então, essa coisa de estar sempre um passo à frente, conversando com as pessoas ao redor, acompanhando o que acontecia em Recife e Fortaleza, que estava sempre 2 semanas à frente da gente. Então, a gente estava sempre se antecipando. Então, o que é que eu posso dizer hoje? Cumprimos a nossa missão, porque ninguém ficou para trás. Não faltou, como eu dizia, não vai faltar leito para ninguém, não vai faltar ventilador para ninguém. E afirmar isso, às vezes até, eu me lembro as pessoas do Ministério Público, minhas amigas, dizem, como você tem coragem de afirmar isso? Não vai faltar nem força, nem trabalho, nem determinação, nem coragem. E aí uma coisa bem simples, como é que você consegue trabalhar quando, acho que no primeiro ano, talvez eu tenha dormi mesmo umas 15 noites em um ano. Tá? De dormir, você chegar às 10, 11 horas da noite, dormia. Eu chegava de 4 da manhã, 3, 4 da manhã, dormia 2 horinhas ali e estava de volta no hospital. Quer dizer, era 1 ou 2 horas ali, acho que tinha uma TV assim, capotava, já estava levantando. Então, e como é que você consegue fazer isso sem se cansar? Eu já tenho 55 anos, né? Não sou nenhum garoto. Na época eu tinha 52, né? 51. Enfim, depois de 50 ninguém faz mais graça. Então, não dá para você imaginar que do ponto de vista físico há explicação para isso, tá? Vamos buscar explicações mais profundas no ambiente espiritual e que transcendem o entendimento humano. Então, assim como perdi a eleição no passado, essa eu venci, na hora que Deus permitiu, ponto. E aí ele deu as condições para a gente crescer. Então, é indiscutível o papel que a Unimed teve durante a pandemia. E nesse papel eu me encaixo como uma pessoa que foi, como diz assim, Deus capacita os escolhidos, né? Então, por ele escolhido para estar na liderança de um momento ímpar, dificílimo, trágico, desastroso, de muito impacto, que hoje a gente fala, mas foi muito sofrido, eu perdi pessoas muito próximas, tá? E você está na condição de que é o responsável e não alcançar isso, é muito ruim isso, tá? E a gente sabia que não era possível salvar todo mundo, né? A gente tem que salvar o maior número possível de pessoas, mas perdemos pessoas muito próximas, então isso aí mexe com a gente, né? Até hoje. Mas, enfim, o que a gente tem de uma maneira muito clara é que o grupo deu um bom resultado, deu um excelente resultado e nós cumprimos nossa missão. Então, entrar nesse furacão aí, eu tenho muitas imagens duras,
para delatar do meu HD. E muitas frases, né, duras, né? Certa vez uma pessoa que faleceu, né, era um prefeito, e ele pegou na minha mão e disse: rapaz, não me deixe morrer não, que eu tenho uma filha de 6 anos, 7 anos, não lembro mais. E a gente, não, nós estamos lutando e não conseguimos, tá? E não conseguimos, porque não estava na mão da gente, tá? Então, e ao mesmo tempo, gente que passou lá 60 dias, 80 dias, entubada aí 45, 50 dias, entubava de novo, enfim. Teve gente que resistiu bravamente e está aí correndo, respirando uma nova vida, ganhou uma nova vida, né? Deus deu uma nova oportunidade. E pessoas que a gente assistiu claramente milagres acontecendo, tá? Pessoas assim desacreditadas, né? Pulmão totalmente tomado, assim, uma fibrose intersticial gigante. A gente implantamos também aqui ECMO, tá? Pioneiro no Brasil, tá? E não só em implantar a ECMO, que é uma circulação extracorpórea para os pacientes que o pulmão não funcionavam. Também viramos polo formador de pessoas ECMO, centro formador. Iniciativa lá de Maurílio, né? Que é um gigante. E a gente com todo apoio nosso. Então, assim, foram muitas iniciativas de um grande grupo. A gente reuniu mais de 30 doutores, PhDs, né, para a gente planejar, trabalhar, dividir funções, cada um na sua função. Então, não é uma coisa aleatória, tá? Então, tinha quem cuidar só de estatística, tinha quem cuidar só de insumo, de reposição, nunca faltou nada no momento crítico, quem cuidar só de protocolo, só de treinamento, reuniões clínicas, a gente fazia os rounds clínicos, quer dizer, para discutir os cenários, responsável por cada setor, horizontalizamos o hospital, ou seja, tinha gigantes, né, nas diversas áreas, lá, por exemplo, na medicina, na infectologia, o Francisco, lá com a Campanile, dando sangue lá com o seu time, na UTI, vários, né, que a gente não pode nem citar aqui, que eram vários, e realmente montamos um time de UTI, assim, de UTI, que às vezes eu passava lá, pareciam uns zumbis, eu digo, vão tudo para casa, vamos trocar essa turma aqui, vocês estão exaustos. Cara, não posso, mas vai para casa. Um certo sábado fatídico lá, que a gente passou as nossas visitas, né, de gestão mesmo, administrativa, e isso era o quê? Uma cerca de 8h30, 9h da manhã, vamos fazer uma visita, vamos sair 5h30 da manhã do outro dia, porque estava um caos instalado na variante P1, e a gente vendo que tinha muitas pessoas que precisavam descansar. Então, a gente montou uma força-tarefa, juntamos várias pessoas, a gente saiu dizendo: você vai para casa, você vai dormir, só acorda à noite, você não quero ver mais essa semana aqui no hospital, você isso, você aquilo. Eu disse: ah, não, mas eu estou com um compromisso financeiro. Eu digo: assina aqui, você vai receber seu plantão. A gente vai fazer o plantão para você e você vai receber. Agora, se der plantão fora, nesse horário que é para estar descansando, eu desconto, tá? Você vai descansar, você está recebendo dinheiro para ir descansar. Que a gente tinha uma outra frase que dizia na época, que é economia a serviço da vida. Então a gente não fez conta, tá? A gente fez conta para fechar, tá? Mas a prioridade era investir. Então muitas vezes eu tive um apoio do Conselho de Administração, assim, eu tenho que dar essa referência, excepcional, pleno. E quando eu, madrugada, nessa minha loucura de não dormir, a cabeça virando e pensando, eu marcava uma reunião, às vezes 6 da manhã, eu estava só, precisamos de uma reunião que eu preciso aqui, eu vou comprar mais 30 ventiladores, mais 50 ventiladores, mais 100 camas, mais 200, vou alugar mais 200 bombas de infusão, vou isso, vou aquilo. Disse: rapaz, onde é que tu tá com essa cabeça? Tenha fé, confie que vai ser necessário. Aí o material, quando chegava, não dava uma semana para pipocar. Quer dizer, se a gente não tivesse se planejado, se antecipado, não ia ser, nós não iríamos colapsar. Implantamos a telemedicina, não tinha ninguém aqui atendendo telemedicina. Nós temos hoje quase 300 mil atendimentos, né? Então, a gente implantou a telemedicina por quê? Para reduzir a chegada das pessoas no pronto atendimento e não colapsar nosso PA. Então, primeiro, concentramos na estrutura, dividimos em duplo fluxo, montamos a equipe e estruturamos a telemedicina para fechar um pouquinho a torneira de entrada. Depois refinamos nosso protocolo, trocamos esse protocolo quase umas 40 vezes para reduzir a taxa de conversão de internação e depois de conversão em UTI. E implantamos Helmet, que é o capacete também, outra iniciativa bacana, tudo para não internar o paciente na UTI. E quando a gente reduziu a taxa de conversão de pronto atendimento para enfermaria, de enfermaria para UTI, a gente também melhorou a capacidade de dizer assim, a nossa dimensionamento. A gente conseguiu suportar aqueles aumentos de pico de
diria, de Covid. E também acionamos o hospital nosso, que é um hospital dia a dia funcionando, passou a funcionar dia e noite, 7 dias por semana, com motolância, com tudo, que era um dia a dia, muito bem tocado lá, o Marcelo. E a gente conseguiu que também abrir a torneira de saída. Então, fechava a torneira de entrada, abria a torneira de saída e refinava, diria assim, nossos protocolos assistenciais no ambiente interno. Contratamos vários consultores, tá? Eu me lembro da importância, tem um exemplo aqui, Eliaura, na parte de pneumo, refinando a ventilação de pulmões críticos. Então, tudo isso aí é só para dar uma pequena amostra de que não foi um troço aleatório, não, tá? Era um negócio... Teve uma estrutura, né? E muito planejamento, tá? Muito planejamento. E o time realmente focado na sua missão. Doutor Walter, vamos falar agora sobre a Unimed do futuro, chega de que é o Covid. tema desse episódio, né? Vamos lembrar que no dia 20 de setembro de 2022, quando a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou por unanimidade uma permuta entre a Unimed João Pessoa e o governo do estado, que vai possibilitar a construção da cidade Unimed. Explica pra gente o que é a cidade Unimed. Bem, vocês estão vendo aí o Hospital Urquiza, né, que está passando por um retrofit, diria assim, uma reforma, né, uma melhoria da sua telaria, entre outras coisas. E aí já na Assembleia a gente está aprovando a permuta dessa escola, Raul Córdova, que está situada num terreno que é contíguo, né, vizinho, de 8.100 metros. Então, essa escola nós vamos construir aí a cidade Unimed, tá? Agora, para que a gente olhe a cidade Unimed, então vocês veem o filho, né, que é o próximo hospital, abraçando a mãe aqui, que é o Urquiza retrofitado. Então, nós vamos com melhoramentos aí, com certo benefício também, que a gente fala, urbano, né? Então, são projetos lá da L+M de Lauro Michelin. Vamos construir aí, em princípio, 160, uma projeção até 180 suítes, e uma unidade de negócio que é muito importante, um polo educacional, né? A gente vai estruturar lá um centro de inovação e pesquisa, lançamos o projeto MedMind, fechamos uma parceria com o INCOR, estamos discutindo aí também com outra instituição importante o fechamento de outra parceria de cooperação, vamos colocar o polo educacional da Faculdade de Med aí dentro, um centro cirúrgico híbrido, aí o Instituto de Ensino e Pesquisa, assistência de qualidade anda de par em passo com o Instituto de Ensino e Pesquisa, um cowork médico, um novo centro cirúrgico, um novo centro de diagnóstico, um centro cirúrgico híbrido, né, com muita tecnologia inclusa, 550 vagas novas de estacionamento, quer dizer, nós temos que, nós temos que nos preparar para a chegada desse pessoal que está vindo a João Pessoa, né? Sim. E a nosso estado e nossa cidade merece. Olha que coisa linda, né? Que está esse projeto aí. Aqui, ó, o acesso fora do ambiente da rodovia, para não atrapalhar, ter um ganho também de mobilidade urbana. Certo. Então, o projeto basicamente foi o quê? Nós enxergamos ali, naquela escola Raul Córdova que precisava de reforma, uma oportunidade. Conversamos com o governador João Azevedo, que prontamente atendeu a nossa pedido e concordou com a permuta. Sim. E oferecemos entregar para o estado uma nova escola, toda montada, que vai ser a melhor escola estadual, não tenha dúvida nenhuma, pública, que é a nova escola Raul Córdova, agora para tempo integral. E estamos entregando essa escola entre o dia 20 e 25 de janeiro. Estava planejado para esse mês, atrasou um pouco, em razão do ginásio, mas nós vamos entregar ambientada, com paisagismo, já está tudo rodando bem lá. Destruímos a escola que existia lá, e o governador, a cerimônia que a gente lançou a pedra fundamental. Sim. E a partir daí começamos a construir a escola, que permuta com a escola antiga, ou seja, a 200 metros vai estar sendo entregue aí essa nova escola Raul Córdova, linda, muito bem estruturada, com vários laboratórios de múltiplas áreas, e assim, vai ser um ganho para a sociedade gigantesco, tá? Eu já ouvi o senhor falar que lhe dá mais satisfação entregar a escola do que a cidade do Unimed. Não foi? Acho que foi um evento que eu ouvi o senhor falando, eu achei tão interessante. Explica isso pra gente. Pode até querer me matar, né? Mas eu brincando. Eu disse que, como gestor, a gente tem a obrigação de planejar o futuro da instituição. Então, como gestor, construir um hospital, uma cidade Unimed, essa big estrutura, né, que vai para quase 500 leitos, tá? E junto com o hospital pediátrico, que também está em expansão. Sim. E no meu hospital medical dia, que é um hospital
de procedimentos de baixa e média complexidade, nós vamos pular aí para quase 650 leitos. Para quê? Para atender a demanda da cidade, que nós temos hoje 167 mil usuários, mais 50 mil de intercâmbio. E o alvo é ter aí 300 mil usuários. Sim. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso aí, ó, no futuro. Então, eu disse que, como gestor, eu tenho a obrigação de investir no crescimento orgânico da cooperativa. Sim, sim. Agora, eu tive a alternativa, certo? Buscada para essa expansão, de oferecer um benefício para a sociedade. Aí isso me agrada mais como cidadão. Entregar uma escola que vai fazer diferença na formação daquelas crianças que moram ali no entorno do hospital. Quer dizer, vamos oferecer um futuro. Isso aí é SG na veia, não é aquela conversa distante, não. Isso é na prática. Então, nós estamos entregando um aparelho, e isso porque teve o apoio e a visão de alguns agentes públicos, principalmente o governador, mas Deusdedito Queiroga, a senadora Daniele Ribeiro, o Aguinaldo Ribeiro, deputado, o Adriano Galdino, um próprio colega nosso, médico, Jarques, que esteve aqui também num debate, abriu portas. Então, esses agentes públicos, né, esses agentes políticos, eles entenderam essa importância dessa permuta e nós tivemos uma aprovação na Assembleia por unanimidade. Então, entregar uma escola pública que vai promover transformação na sociedade, como cidadão, me agrada mais do que apenas cumprir a minha obrigação de gestor. Entendi. Fica mais claro que você que está gastando meu dinheiro aí para fazer escola, né, já vieram perguntar. Na verdade, não. A gente está adquirindo um terreno e naquele valor que foi orçado o terreno, a gente está investindo na obra. Compramos um outro terreno, construímos escolas e estamos equipando. Ou seja, nós estamos pegando um dinheiro que era para ser pago para adquirir um terreno que vai abrir a perspectiva de expandir nosso serviço e integrá-lo, ou seja, ter uma maior sustentabilidade em razão da redução de custos, da melhor eficiência, e ao mesmo tempo nós estamos entregando um aparelho para a sociedade. Eu acho que esse é o ganha-ganha. Ganhou a sociedade, ganhou os entes públicos, né, que estavam envolvidos com visão, né, do próprio governador. Acho que o governador é muito empreendedor, está aí anunciando um monte de coisa importante para a cidade, a ponte lá para o litoral norte, uma série de coisas que se empreende e faz a cidade crescer, injeta dinheiro, economia, e a gente tem que se preparar. Cada cidadão pessoense de visão tem que fazer sua parte para a gente conseguir em tempo ajudar a nossa cidade para receber esse público, sem que isso estrague a nossa bela e, diria assim, acolhedora cidade. Então, essa é a razão. Voltando à cidade Unimed, tá certo? Porque mesmo antes de ser concluída, a cidade Unimed já traz aí benefícios, já vai trazer benefícios para a sociedade, tendo em vista a geração de emprego. Agora mesmo nós estamos aí com cerca de 70 pessoas trabalhando na construção da escola. Tá? Então, cerca de 70 pessoas, empregos diretos, tá? Trabalhando na construção dessa escola em tempo recorde, que a gente começou aí em torno de fevereiro, tá? E vamos entregar agora em menos de um ano. Uma escola grande, né? Uma estrutura gigantesca, sendo entregue uma obra em menos de um ano com a qualidade que ela vem. Não é uma coisa também que não deva deixar de ser notificada. O senhor já tem uma estimativa de quantos empregos vão ser gerados com a cidade Unimed? Já na cidade Unimed a gente tem uma perspectiva, tá? Por exemplo, hoje nós temos 2.200, né? Você vê, crescemos um pouquinho de 2.100 para 2090, quando entramos, estamos 2.200 funcionários. Mas nós criamos, como falei, um centro logístico, um centro de distribuição, quadruplicamos um centro médico Zona Sul, criamos o Espaço Vida, criamos várias unidades novas de negócio. Estamos absorvendo agora o estacionamento, é nosso. Então, várias iniciativas que a gente está fazendo, a gente está primarizando e com isso a gente consegue, diria assim, melhor qualidade com menor custo e consegue absorver, inclusive, a demanda da rede credenciada, que a ideia é que esses aparelhos que a gente tem assumido aí, essas unidades de negócio, ela presta serviço também às unidades credenciadas a custo. Isso é que é a ideia de você fortalecer o ecossistema. Quem ganha no fim? O usuário, a população, a cidade. Então, esse tem sido um conceito que a gente tem perseguido. Quando foi construído, em 1999, o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei elevou a saúde paraibana para um novo patamar, porque toda a rede privada naquele momento
olhou assim, eita, esse novo equipamento, a gente precisa aqui investir, vamos se mexer. Tirou muita gente da zona de conforto. Da zona de conforto. O senhor acredita que isso deva acontecer com a cidade da Unimed? Vamos lá. Primeiro que a pergunta anterior, a gente acredita que a gente consiga injetar aí mais, praticamente na perspectiva que a gente tem de crescimento, que a gente vai quase dobrar o nosso número de empregos, tá? E também a perspectiva de abrir para ingresso de novos cooperados médicos. Então a gente vai sair aí de 4.000 famílias que vivem da Unimed, e hoje tem outros no entorno, estou falando só dos diretos, tá? Sim. Talvez para dobrar esse número, tá? Então essa é a ideia. E a última pergunta que você fez agora, que foi em relação a questão da rede privada, né? Que vai ver ali como uma referência. Todo mundo sai da zona de conforto e diz, opa. Quando chegaram os gigantes aqui, tá? E um novo aparelho hospitalar apareceu na cidade, isso foi importante, tá? Porque tirou a Unimed da zona de conforto. A Unimed estava nadando de braçada sozinha, tá? E vinha perdendo um pouco de crédito, tá? A gente via muitos comentários ainda relacionados à Unimed que não eram dos mais elogiáveis. E a gente vê que houve uma mudança drástica, né, da visibilidade. Hoje a Unimed, ela é respeitada por todos, tá? Isso quer dizer que a gente está perfeito, que não tem falhas? Jamais. Isso é um processo em evolução. E mudança cultural não acontece em 4 anos, tá? A gente está num processo de maturação. Mas há claramente uma virada de chave do ponto de vista de melhoria da qualidade assistencial. E gargalos existirão, e cabe ao gestor sair um a um, assim, focado na solução e superando essa dificuldade. Então, essa chegada dos gigantes aqui tirou o Unimed da zona de conforto. A criação, na época de Wilson, que eu sempre referencio como um homem de muita coragem, responsável por estarmos vivos aqui, ao sistema de Unimed de João Pessoa, que ele construiu Urquiza, tá, na sua gestão, e foi com um ambiente muito hostil para ele, tá? E aí ele tirou, se não me engano, de 30, 40 mil usuários para 120, ele aumentou muito o tamanho da Unimed com o hospital. Então, o que a gente quer também com essa empreitada na cidade da Unimed, não só é se preparar para a chegada dessas pessoas que estão vindo, escolhendo João Pessoa como o lugar de desejo, de moradia, mas também para abrir a perspectiva de uma ampliação da nossa carteira, porque em João Pessoa, apenas 18% das pessoas têm plano de saúde. Isso é muito pouco. Você vai para São José do Campo, por exemplo, 65%. Você vai para Sorocaba, 60%, 62%. Você vai... Enfim, essas cidades que têm um PIB maior, além de ter um ticket médio maior, também tem um número maior de pessoas abraçadas pela saúde suplementar. E eu digo sempre que se a gente consegue rodar uma operação controlando os desperdícios, com um controle de risco adequado em desperdício e com eficiência, você consegue fazer cálculos, que a gente chama de cálculo atuarial, que permite que a gente comercialize planos mais acessíveis. E aí você vai fazer uma inclusão. Porque um grande problema hoje na saúde suplementar é a inclusão. Tá? Então você tem que atender pessoas, né, dos mais diversos segmentos. Então quando você consegue incluir mais pessoas, você desafoga quem? O SUS, que há um bom tempo vem combalido aí na sua história. Então a gente precisa enxergar a saúde suplementar como uma alternativa. Hoje, 45% dos leitos no Brasil, eles são voltados para 25% das pessoas. E os outros 55%, os 75% que restam. E quando você vai falar em investimento, 65% do investimento em saúde vem da saúde suplementar, vem do setor privado. Então o setor público está aquém disso. E o setor público, ele responde por 3/4 da população. Então a gente tem que dar uma certa inovada, uma ajustada em algumas questões da saúde suplementar. E é bem verdade que todos têm uma missão nisso, quem regula, quem opera, para que a gente consiga realmente absorver mais pessoas que tenham mais capacidade de ter um plano, que é hoje, após a educação e a casa própria, o terceiro desejo de qualquer família. Tem um plano de saúde para dar suporte a seus familiares. E com isso a gente faz o quê? Desafoga o SUS. Então, a missão como gestor tem que passar por essa visão, inclusão. A inclusão só vai ser possível com eficiência que permite sustentabilidade. Então, são quesitos que entram nessa equação. Por isso que a visão sistêmica ela é fundamental para avançar. Um olho no presente, outro olho no futuro. Chama-se esse conceito de ambidextralidade. Então, você está aqui focado nos problemas do presente, fazendo conta, vivendo
uma confusão por vez, um problema por vez, mas sem deixar de planejar o futuro. Que aí você está construindo o futuro, resolvendo o presente. Então isso é uma ambidestria, é uma coisa importante que é uma característica muito importante das lideranças mais contemporâneas. A gente está falando sobre a cidade Unimed, mas existem outros projetos de expansão do ecossistema da Unimed, como o Centro Médico Unimed Pediátrico. Onde e quando vai começar a funcionar esse serviço? Vamos lá. Primeiro a gente tem o Centro Médico Praia, Sim. que a gente já anunciou lá no Clube dos Médicos. Sim. A gente pretende começar nessa gestão, tá? Tá alçado, tá sendo... O atraso que teve agora de um mês aí da entrega da escola, essa equipe que podia ter começado já o Centro Médico Praia está concluindo essa etapa da escola. Entendi. Aí nós estamos também lançando no Bessa um centro de pediatria, tá? Certo. Ambulatorial. E isso deve acontecer aí nos próximos 30, 60 dias. É importante para ter um foco de atendimento ambulatorial no Bessa em pediatria. Certo. Além disso, nós adquirimos algumas casas ao redor do atual hospital pediátrico e com isso a gente já tem um projeto que deve em 30 dias também começar de expansão do hospital pediátrico. Que lá, a ideia de quem toca o projeto lá, que doutora Alexandrina, doutor Constantino, Ana Carla, enfim, Lúcia, todo o pessoal lá do pediátrico, eles têm um propósito, que é um conceito. Lá se estruturar uma residência em pediatria, o atendimento que já é customizado pelo hospital, não só seja também de pronto atendimento, mas também de diagnose. Aí disse, Walter, mas está muito apertadinho lá, é verdade. Deu tão certo que não cabe lá mais, tá? Ficou tudo muito subdimensionado. Número de apartamentos para internação, como o próprio PA. Para isso a gente comprou essas casas e estamos correndo para estruturar uma emergência muito bem, diria assim, atualizada em seus conceitos, tá? Então nós vamos botar uma emergência nova, ampliar o número de leitos e com isso a gente vai manter a qualidade que a gente já tem do grupo que está lá, do ativo maior que são as pessoas e ao mesmo tempo, com esse avanço que a gente vai fazer em pediatria, a gente consegue acolher esse grupo de pessoas que a gente vendeu também nessa área que envolve crianças. E lá no hospital Urquiza, que nós temos uma maternidade também, uma Sim. nova maternidade, que nós reformamos completamente, inclusive com conceito de quartos, né, apartamentos que a gente chama de PPP, que é pré-parto, parto e pós-parto. Então, nós aumentamos de forma expressiva o número de partos normais, porque pela ambiência que aquele local permite. Os partos são feitos no próprio andar, tá? Com toda a estrutura, banheira, a criança nasce com a banheirinha, leva a banheira para casa, que é uma banheira plástica, a gente faz, tem toda uma estrutura, né, de jogo de luz, de uma série de questões que são relacionadas com o parto normal. Então isso foi um projeto idealizado inicialmente por Marcelo Ticiano e Yara Vilar, depois tocou e está em franca expansão de uma nova maternidade. Então, essa maternidade tem uma UTI neonatal, tem uma unidade intermediária também para crianças que precisam de um certo apoio, tá? Para criancinhas que isso é dentro do hospital grande. Na perspectiva da cidade Unimed, a gente pensa lá realmente também tem uma estrutura de unidade materna infantil. Então, como tem um segmento diferente e a gente entende que a Unimed está em expansão, desde o primeiro dia que nós chegamos, que tinha 143, 144 mil usuários, hoje nós já estamos com 167, crescendo em ambiente hostil, de tempos hostis. Então, essa pegada de crescer mês a mês de forma linear, a gente faz uma prospecção que vai ser, inclusive, acelerada com essa perspectiva. E com isso, a gente tem que também expandir a parte materna e infantil. Então, nós vamos ter o centro na praia, o atendimento. Já atendemos no Centro Médico Zona Sul. Temos um hospital próprio pediátrico customizado na Beira Rio, que está em processo de ampliação. Temos uma maternidade no Urquiza e vamos partir para o materno infantil na cidade do Unimed. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo o que é o ecossistema Unimed, como ele é constituído atualmente. Eu vou falar tanto do organograma, tá, que tem a ver com a cooperativa, como sobre a sua estrutura em si. O organograma, numa cooperativa, a gente tem 7 princípios, tá? Participação voluntária, distribuição de resultados, cada um pode votar e ser votado, interesse pela sociedade, estímulo ao ensino, pesquisa, a formação de cooperativismo, são várias as frentes que o cooperativismo abraça, certo? O mais importante eu coloquei do ponto de vista de mercado é que todo o dinheiro que a cooperativa arrecada, ela distribui. Então ela tem uma perspectiva daquele 1,1 bilhão
de ficar aí com receita líquida operacional de 1%. Então, se você pensar, isso são 11 milhões. Isso é nada, né? Para quem arrecadou 1 bilhão e mais de 1 bilhão e 100. Porque não há na cooperativa perspectiva de lucro, mas distribuição de resultado para fomentar a economia, a cadeia produtiva. Também, ainda sobre essa lógica de cooperativa, a gente tem um conceito, nós cuidamos de vida. Então, a vida é um bem que não está disponível para negociação, para ser colocado em xeque. Então, por isso que os princípios éticos hipocráticos que nós tivemos de formação médica, eles não podem ser subjugados a questões de número, né? Quer dizer, de análise de performance, isso não, a gente tem que priorizar a vida. Então, um médico bem qualificado, vocacionado, professor, que sempre vocacionou sua vida para salvar e se dedicar a pessoas, não aceita internar um paciente na UTI que não precisa, pedir um exame que não precisa, fazer uma cirurgia que não precisa, ou deixar de oferecer o que o paciente precisa. Não dá, a gente tem que fazer a medicina pertinente, ética, humanística, e o paciente tem que ter o que ele precisa, tá? E nada, nem além, nem aquém. É exatamente o que ele precisa. Então, esse é um conceito interessante que a gente precisa fomentar. Então, no organograma, quem manda na cooperativa? É uma assembleia. Então, uma Assembleia Geral Ordinária, que é uma vez por ano, nela se presta conta de tudo. Lá, tudo pode acontecer, decisões das mais diversas, inclusive de instituir diretores, presidente e tudo. Então, o conselho que é formado, que é um conselho de administração, do qual eu faço parte, eu como presidente faço parte do conselho. Então, não tomo decisões sozinho. As decisões são emanadas do conselho. E acima do conselho está a Assembleia. E abaixo do conselho, os diretores depois seguem em sequência aí, superintendentes, gerentes, supervisores, coordenadores. Então, existe um organograma, tá? Então, assim, quando você fala que a cooperativa, eu estou hoje na condição lá de presidente, amanhã eu continuo como dono. Eu estou um médico usufruindo dessa estrutura que nós ajudamos a transformar e desenvolver. E quem está hoje reclamando pode amanhã ser o presidente e ter a responsabilidade de entender que não é um assunto tão simples não, tá? E realmente é um desafio gigantesco, é um exercício que eu digo de resiliência, tá? Então, isso a gente vai nesse processo. Então, a cooperativa, ela tem esse aspecto, por exemplo, uma empresa normal chega para um médico mais antigo e diz, manda embora. Simples assim. Dá um telefone e me diz que não apareça mais. Coloca um monte de gente jovem e subjuga o jovem. Ó, não te pago nada, tu vai ficar aí pela tua produção e ainda vou reter 30% da tua produção. É esse o modelinho que está aí na rua. Já a cooperativa, não. Esse mesmo pessoas de mais idade, né? Eu já estou com 55, tá? Já eu estou nessa fase aí, eu digo, eu estou na juventude da velhice. Essa turma aí ajudou a construir a cooperativa. Como mandar para casa? Como não acolher? Então a gente usou a estratégia de, por exemplo, tirar pessoas da linha de frente do pronto atendimento e colocar na telesaúde, que é um ambiente menos insalubre para aquela pessoa. Nós temos que respeitar, valorizar e acolher quem chegou antes de nós. Isso é um conceito diferente do que a gente não enxerga às vezes aí nas novas gerações. Então tem que entender que a gente só está aqui porque alguém veio antes de nós, tá? E nos deixou na condição de competitividade que hoje nós temos. Então, a cooperativa tem essas nuances em que você tem que combinar com os seus donos, né? É um ambiente democrático. Você pode votar e ser votado. Na Assembleia, eu tenho direito a um voto só e ponto, tá? E cada um também tem direito a um voto e ponto. Então, eu acho que isso é bacana porque nos faz exercitar um pouquinho a resiliência, a estratégia, a sabedoria, a questão do relacionamento, né? A transparência, os princípios de governança. São muitas exigências, tá? Para que você avance. Eu acho que quando você tem um modelo monocrático de gestão, você dá a ordem e pronto. Ó. Execute e não quer saber o que está acontecendo. Quer dizer, não funciona assim quando você lida com gente. Nem com bicho, tá? Não funciona. Você tem que interagir com os animais. E por que não com os homens? Então, eu acho que a gente, no maior desafio de gestão, é a gestão de pessoas, tá? É você gerir vaidade, gerir comportamentos diferentes, é você conseguir tirar das pessoas o que ele tem melhor, é você colocar a luneta para expandir a virtude e deixar os defeitos um pouquinho ali mais subliminar, num ambiente que sem muita expressão, porque não tem ninguém perfeito. Então você vai ajustando, eu digo assim, entre
performance e confiança, eu prefiro a confiança. E a gente tem um aforismo que usa, que é de Peter Schultz, lá da Porsche, que diz: a gente contrata caráter e treina habilidades. Então, mais importante em gestão é ter gente que queira fazer o certo. Como vai fazer, aí cabe a você ajudar. Bom, vamos passar agora para a tecnologia, para a inovação. Queria que, inclusive, trazer aqui uma informação sobre o Inova, que a gente estava falando antes de começar aqui o nosso videocast. Mas a Unimed João Pessoa tem um projeto ambicioso de criação de uma hub para desenvolvimento de tecnologia em saúde, que é o MedMinds. Queria que o senhor também falasse sobre esse projeto. Mérito seja dado aí a um dos gênios que estão conosco, que você quer ter uma gestão de sucesso, monta um time bom, né? Então nós fomos buscar lá Guido Lemos, que é professor da TDTI aqui na faculdade, um cara muito respeitado, um pesquisador, um cientista. Pegamos também aí, junto com ele, DN, hoje chegou o Múcio, entre outros, e com o Guido a gente começou a definir assim: por que não resolver os gargalos da gestão e da saúde no Brasil por que não prototipar as soluções digitais em parceria com a universidade através de startup? Quando você vê o modelo americano, as empresas privadas são todas atreladas às universidades, porque ali você fomenta pesquisa, experimento. Ali a gente busca soluções, novas soluções. E aí está a inovação. É você fazer diferente as mesmas coisas, tá? Você buscar novas soluções para os mesmos problemas, às vezes. Isso, inovação, não necessariamente inclui tecnologia. Vamos dar um exemplo? Trouxemos os cães, a terapia por cães lá para o hospital pediátrico, lá com o Eduardo Sérgio. Um sucesso, as crianças ficam enlouquecidas. Com o robô Tom, elas passam a fazer a punção para tirar o sangue para exame, sem precisar de sedação. Até crianças do autismo conseguem, com um robozinho, tá sem comer, o robô leva a alimentação e come. Funciona a ver, só com interação com o robô, tá? E com os cães, suaviza muito, é muito bacana de ver como o ambiente fica melhor. E isso, a cães-terapia não envolve tecnologia, tá? É uma inovação. Então, o projeto de inovação aberta, que aí foi uma proposta de Guido, que a gente conversando com ele, envolve a universidade, o que muda da inovação aberta para a inovação fechada. Na inovação fechada, você retém conhecimento, você retém talento, você não compartilha com ninguém, quer ser o dono da bola, ser o pai da criança. Então você fica isoladinho lá, no teu bunker lá, pensando só em você, para você depois estourar e ser o único. Na inovação aberta, não. Você compartilha talento, você compartilha tecnologia, você compartilha informação, você vende e compra informação e serviço, você interage. Não precisa ser pai de criança. Você precisa realmente trazer à tona, na prática, solução para aquele teu gargalo. Então, a solução digital, geralmente ela vem aí através de hub de negócio, que são as startups, que tem solução para tudo hoje. São rápidas, né? Você vê esses meninos aí digitais, esses meninos são feras, né? Então, cara, dá uma meta para o camarada fazer em 2 meses, ele passa 2 dias sem dormir e chega já com a meta. É realmente uma turma de uma mente muito acelerada, muito brilhante. Então, esse modelo está dando uma mensagem, tá? Então, nós queremos interagir com a sociedade. E com isso buscamos, já desde a pandemia, um acordo de cooperação mútua com a UFPB, tá? De qual eu sou professor também na UFPB. Então, eu acho que eu tenho uma parceria na época com Margarete e depois com o professor Valdinei, muito assertiva, muito assertiva. É muita coisa que é feita junto, tá? Então, o MedMinds, ele está realmente traçando qual vai ser a perspectiva futura da Unimed nesse ambiente de tecnologia, ou seja, já tem um hospital sem papel, também precisamos ser uma operadora sem papel, tá? E a gente tem que oferecer soluções não só para a gente, mas para a saúde de uma maneira geral, de forma que a gente possa compartilhar através de startup. Então, essa é a ideia, pegar o talento paraibano, o talento que está dentro da universidade, tirar daquele laboratório lá escondido e vir para a prática. Traga soluções práticas para o dia a dia. Eu acho que isso aí é o diferencial. Muito bem. Bom, pegando esse gancho, vamos falar do Inova. Vem aí, né? Começo do ano,
Mais um Inova. O que é que está sendo preparado? Muita coisa bacana, tá? A gente deixou aí para o dia 25, tá? Que é uma quinta-feira, para fazer a cerimônia de entrega da escola, Raul Corna, para com isso consolidar o projeto de permuta, que a gente entrega a escola e recebe o terreno e começa a prospectar a cidade da Unimed. E durante o dia 26, tá? Hoje mesmo alinhamos lá que nós vamos fazer num ambiente maior, fazer lá no auditório do Tribunal de Contas do Estado, cabe ali 400 pessoas, e a gente fez esse ano em março, nós fizemos no Hotel Oceana, mas cabia ali pouco mais de 120 pessoas, então não deu para quem quis. Sim. Então esse a gente vai fazer mais amplo, trazendo cabeças, né? E o eixo de discussão é basicamente inovação e sustentabilidade, tá? Então, nós vamos ter aí módulos que envolvem agentes políticos e o cooperativismo, módulos que discutem, enfim, os cenários econômicos, o equilíbrio fiscal, a sustentabilidade, o ISD, o ESG, que a gente já conversou sobre isso outro dia. Vamos falar sobre inovação, aí vai entrar temas como o Hospital do Futuro, como o papel da IA, da inteligência artificial, na vida das pessoas, o que é que se prospecta para os próximos anos. Tem uma frase interessante que diz, não são os robôs que vão substituir os homens, são as pessoas que usam tecnologia que substituirão as que não usam, tá? Então você tem que estar atento aí para incluir tecnologia na sua vida e não ficar nessa de mumificando, né, sem enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Então sai desse clausura aí e tenta incorporar a tecnologia. Então isso serve para pessoas e para empresas. Então nós vamos trazer também uma discussão muito importante sobre a parte da sustentabilidade, que passa por governança, tá? E passa também por empreendedorismo. E empreendedorismo exige nesse país muita coragem, tá? Um certo grau de ousadia, e por que não dizer uma pitada de loucura? Porque faz parte, a pequena loucura aí acompanhando uma saúde mental razoável, faz com que você não fique, você se irrequiete e não se conforme com as coisas. Quando a gente perder a capacidade de se conformar, pode enterrar, está servindo para mais nada. Então, você precisa ser um elemento de transformação. Então, com isso, a gente vai trazer o Inova para trazer essa pulsação com grandes nomes, tá? Então, confirmamos já Denise Eloy, do Instituto Coalizão, professor Fábio Jatene, que é o diretor-geral do INCOR, que é a maior instituição latino-americana hoje de inovação em saúde, um braço em várias universidades do mundo inteiro. Confirmamos as pessoas do Sistema Unimed, presidente da própria Unimed Brasil, o Omar, presidente da Seguros Unimed, que é o Elton Freitas, também da Participação Unimed, que é o Adelcio, o Luiz Paulo da CNU, o Zé Augusto, o Elias da Seguros, as pessoas confirmaram, alguns presidentes da Unimed Brasil. Também fizemos alguns convites aqui para que a gente monte também aqui na parte de inteligência artificial, vem Geber Ramalho aqui do Polo Digital de Pernambuco e o próprio Guido Lemos aqui, o Lauro Miquelin, da L+M, para debater o Hospital do Futuro, e ele trabalha com design inteligente, então vai trazer um monte de informações importantes para a gente, e algumas pessoas que eu estou fechando aí esse programa até a próxima semana, que tem agente público envolvido, tá? Então fizemos um convite a Aguinaldo Ribeiro, participar de um debate conosco, junto com o próprio Efraim, e também com um deputado aí da frente parlamentar, uma outra pessoa de expressão tá para nos dar resposta. E além disso, o Paulo Chap também fizemos um convite, que hoje está no DASA, mas é um cara muito respeitado como gestor, foi gestor muitos anos do Círio, do Asta, então um cara muito qualificado. Tanto ele como o Claudio Rotenberg. Então a gente está tentando ainda concluir até a primeira semana, fazer um fechamento pequeno aí, mas vai ser durante o dia 26, das 9 da manhã até as 5 da tarde, um momento muito interativo, com menos palestras, certo? E mais interação. Então, um ambiente bem criativo que está sendo estruturado para a gente discutir os principais temas relacionados à inovação e sustentabilidade. Então, foi um grande sucesso esse ano em março que a gente fez, o Inova Cooperar. E já tínhamos feito aí 4 ou 5 Inovas, o Inova Anticorrupção, o Inova... enfim, já tínhamos feito outras modalidades de Inova e agora nós estamos fazendo a segunda versão do Inova Cooperar, feito com a Unimed de João Pessoa,
o Sicredi Evolução, na pessoa do Dr. João Bezerra, nosso parceiro e amigo, e também nosso parceiro e amigo André Pacelli, através do OCB Sescop. Então veio também o presidente do OCB Sescop, que é o Márcio, além de trazer gente de expressão, tanto do Sicredi, da parte de crédito, o CFO vem para cá, como também da parte do OCB Sescop, alguns juristas importantes, né, assessores jurídicos que trabalham muito com essa questão da judicialização e sustentabilidade, então, dessas diversas casas. Então, muitos temas interessantes serão debatidos aqui. Sim. E, naturalmente, numa cidade bacana dessa, a gente sempre também tem uma programação social associada. É verdade. Bom, o senhor é um homem religioso, temente a Deus, e a gente está aqui nesse último episódio do ano, e queria aproveitar para pedir aí que o senhor deixe aqui uma mensagem, né, a todas as pessoas que estão nos assistindo nessa perspectiva de fechamento de um ano e início de um novo ano, né? É bem fácil de dizer, eu até agradeço essa deixa que você dá. Busque a Deus acima de todas as coisas e tudo vos será acrescentado. Que tudo é dele, por ele e para ele. Então, é uma receitinha fácil, tá? E para quem acredita e resolve investir, aí é só aguardar que quando você não suporta, ele resolve por você. Então, Feliz Natal para todos, né? Para todos, né? Feliz 2024 para todos nós. 2024 tem muito sucesso, tá? E se tiver uma justificativa, uma explicação para a gente ter suportado até aqui tanta pressão, é a fé. Que, como dizia a Dib Jatene, pai do Fábio Jatene que vai estar aqui. O oposto do medo nunca foi a coragem. O oposto do medo é a fé. Então, quem tem fé não tem medo de nada. Então, por isso que eu acho que isso aí é por isso que a gente vai para a linha de frente, sem preocupar que quem nos coloca lá vai fazer a missão ser cumprida. Então, acho que é só realmente para aqueles de pouca fé, exercitem sua fé. Para os de muita fé, consolidem a sua posição. Mas não há outro caminho que não seja esse. Muito bem. Obrigada mais uma vez, viu? Feliz Natal para nós todos. Feliz 2024. Obrigada a você que nos acompanha aqui também. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela sua companhia. Um abraço a todos e feliz 2024. É isso aí.